Fala rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, não é inciso com vocês. Bom rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero só falar rapidinho aqui sobre a informação que eu recebi referente a uma declaração do Tonhão sobre o CT, tá? Eu também quero falar um pouco aqui pra vocês sobre o apoio do Clube do Remo ao Edinaldo Rodrigues e bora falar um pouquinho também sobre Borazier. Há a possibilidade sim do Borazier não renovar como rival e pintar aos redores do Bainão. Já conversar um pouco sobre isso aqui. Rapaziada, é o seguinte, primeiramente eu quero falar um pouco aqui sobre esse apoio do Clube do Remo, né? A Federação Brasileira, a candidatura aí do Edinaldo Rodrigues ao cargo de presidente da entidade máxima do futebol. O Clube do Remo e o Paysandu, né, ambas as equipes, apoiaram, junto com a Federação Paraense de Futebol, hoje presidida pelo Ricardo Gluckpol, eles apoiam a candidatura do Edinaldo Rodrigues, a reeleição, né, ao cargo de presidente da CBF. Eu queria só fazer uma pergunta aqui para alguém do Clube do Remo, para que vocês respondam para a gente. Porque esportivamente não há vantagem nenhuma para o futebol paraense, principalmente para o Remo, a candidatura, a eleição do Edinaldo Rodrigues. É um cara que não valoriza o nosso futebol. A gente está vendo aí a Copa Verde, como a Copa Verde é tratada, como a competição ela é realizada, né? Ali a Deus dará, se vira aí, a responsabilidade é de vocês, é basicamente isso. E eu queria saber se internamente para o Remo vale a pena apoiar o Edinaldo Rodrigues, porque eu sinceramente não vejo vantagem alguma. Eu como torcedor de fato, acompanhando o Remo ali, não vejo vantagem nenhuma o Remo apoiar esse cidadão, sinceramente. Eu não apoiaria, eu tenho todas as minhas críticas à candidatura do Edinaldo Rodrigues. Para mim é um cara muito ruim, incapacitado para ser presidente da entidade máxima do futebol, mas o Remo apoiou ele, né? E assim, a gente infelizmente não podemos ficar contra o nosso time. Eu jamais vou ficar contra o Remo, independente se o Remo apoiar ali o Edinaldo Rodrigues, tem um Tonhão como presidente, né? Tem outras pessoas lá dentro lá. Independente disso, eu jamais vou ficar contra o meu time do coração, tá? Então, eu já quero deixar aqui minha opinião. Eu sinceramente não vejo vantagem nenhuma do Remo apoiar o Edinaldo Rodrigues, mas o Remo apoiou e aí, né, tá apoiado, tá? Sobre o CT, o Tonhão deu uma declaração aí de que um campo do CT estará pronto até o meio do ano. Ele não disse se o time vai treinar ou não lá, nesse campo que estará pronto, mas será entregue um campo do CT. Sobre o Bainão está ali sobre reformas, né? Devem ficar prontos ali até o campeonato começar, né? O campeonato brasileiro da Série B. Isso não será problema, o Remo treinará no Bainão provisoriamente até que as coisas lá no CT estejam aptas e em condições para que o clube treine lá. O Remo acertou hoje ali uma espécie de pré-temporada lá em Barcarena. O time vai para lá agora, né? Fazer a pré-temporada. Uma coisa que eu quero aqui deixar bem claro para o torcedor do Remo. Muita gente tem a preocupação do Remo utilizar o Bainão como uma espécie de CT. Eu também tenho essa preocupação, até pelo gramado e tal. Mas o Remo não vai utilizar como o Remo utilizou, por exemplo, no Parazão, onde o Remo quase não saiu do estado, né? Quase não saiu ali da cidade para ir jogar. O Remo vai ter viagens. O Remo, por exemplo, vai viajar para Araraquara agora na estreia. Depois o Remo viaja para Ribeirão Preto, onde vai enfrentar o Botafogo. O Remo vai enfrentar muitas equipes fora, onde o Remo vai utilizar o CT. E esse período que o Remo estará fora, o Remo vai poder cuidar ali do Bainão, para que o Bainão tenha condições, para que sempre os jogadores tenham uma qualidade para treinar, tá? Então, eu acredito que essa questão aí do Remo não ter um lugar para treinar, isso será resolvido, porque o Remo utilizará provisoriamente o Bainão para isso, tá? E o Mangueirão como seu campo principal para os seus jogos em casa. Uma última questão aqui é sobre Borazier, jogador aí do rival, que ainda não renovou, né? E o Roger Aguilera, presidente do rival, deu uma entrevista recentemente falando sobre essa renovação com o Borazier, né? Dizendo que é que tem um pouco de dificuldade, que ele não vai pagar mais para jogador nenhum, muito menos ali para o Borazier. Ele deu a entender isso, né? Que se o Borazier quiser fazer uma espécie de leilão, ele vai liberar o jogador para negociar com qualquer outro clube. E aí é que tá. O Remo, segundo uma informação que eu tenho
ali o Remo tem interesse na contratação do Borazier. O Remo ainda não fez propostas, até porque o Remo aguarda a definição dessa situação. Uma vez eu fui perguntado por um torcedor sobre um jogador da Mucura, né, que eu queria ver no Remo. E eu respondi para ele, eu acho que vocês até lembram, que era o Borazier. Eu acho que, assim, dos jogadores do rival, o único que eu queria ver no Remo era o Borazier. Porque é um jogador muito versátil, muito bom de bola, que pode ser utilizado em várias funções dentro de campo, principalmente ali nos extremos, né, dos ataques ali. E é um jogador que, na minha opinião, no time do Remo é titular. Assim como ele é titular absoluto no rival. Ele é titular também no Remo. Mas, como eu disse para vocês, se o Borazier não renovar com o rival, muito provavelmente ele vai ter na mesa ali umas 3, 4 propostas onde ele vai poder escolher o destino dele. Só que, se o Remo pagar um pouco a mais, quem sabe ele não pode pintar no buy não, né? Vamos ver aí, eu vou ficar de olho nessa informação. Amanhã eu faço um vídeo mais detalhado sobre tudo isso para vocês. É só as informações aí que eu tenho para trazer aqui para vocês ficarem aí informados referente ao clube do Remo, tá? A gente vai falar muito ainda sobre essa preparação do Remo para a Série B. Wayne, você vai parar de cobrar a diretoria? Claro que não, nunca parei de cobrar e jamais vou parar de cobrar. Mas a gente precisa também começar a pensar na Série B. A gente precisa também, como torcedor, começar a torcer também, tá? Para a Série B, para essa questão aí. Não adianta ficar só reclamando, não adianta. Eu vou tentar trazer soluções também aqui no canal. Eu vou tentar também trazer aqui ideias para que possam melhorar essa situação do Remo, porque o meu trabalho é esse. O meu trabalho aqui é cobrar, torcer e principalmente também informar vocês sobre tudo o que acontece no clube do Remo, tá? Podem contar comigo, porque eu sempre estarei aqui à disposição para o meu clube do coração. Como eu disse para vocês no início do vídeo, eu jamais vou ficar contra o Remo, independente de quem lá esteja na frente. Tem gente que pensa nas pessoas que estão lá na frente. Eu não sou assim. Eu torço para o clube. Para mim, o pavilhão, a instituição, o escudo do clube do Remo, ele vem em primeiro lugar, independente de qualquer outra pessoa, tá? E é por isso que eu tento aqui olhar com otimismo as coisas, até porque a gente precisa também olhar tudo com otimismo, não só com pessimismo. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, tchau.